Oi, pessoal, nós estamos aqui com o Fred Machado, Frederico Machado. Tem algum nome no meio, Fred? Augusto Arantes. Frederico Augusto Arantes Machado. Nome de juiz, hein? Minha mãe diz que é nome de príncipe, né? Depende de que castelo, né? Nascido em Joinville. Pô, eu não sabia isso aqui, cara. Em Santa Catarina, em 29/4/75. Você não nasceu em Jundiaí, mas veio para Jundiaí cedo, né? Cedo, bem cedo. E papai, mamãe, Então, irmão? meu pai nascido em Pinheiral, no Rio de Janeiro, né? Aí ele foi para Uberlândia estudar faculdade de engenharia e conheceu minha mãe lá. Aí eles casaram e meu pai, como engenheiro, começamos a rodar até chegar aqui, Até chegar aqui. Aí foi pra onde? Primeiro ele ficou em Minas, onde nasceu o Luiz, né? Primeiro foi onde eu nasci. Ah, você é o mais velho. Eu sou mais velho. Primeiro foi para Joinville. Parece que o Luiz é mais velho. Parece que meu irmão, todo mundo fala isso, coitado. Ele fica bravo porque ele diz que ele trabalha mais. Eu falei que é porque ele começou a trabalhar mais tarde. Eu comecei com 14 anos, ele começou um pouquinho depois. Mas Aí nasceu você. Aí nasceu eu em Joinville e meu irmão nasceu em Patos de Minas. Aí ele voltou pra lá, teu pai voltou pra lá com o serviço. Isso. Obra, né? É obra. É engenheiro mecânico, trabalhava numa empresa de engenharia. Onde tinha obra, ele ia. Né? Só vocês dois? Só nós dois. E você e a Duda, né? De filha? Minha filha, a Dudinha. Ah, cara. Aí derrete o pai. Para de babar. Você sabe disso, você sabe disso. Você esteve no exterior também? O que você fez no exterior? Eu fui estudar, Paulo, eu fiz faculdade de administração de empresas e assim que me formei eu fui fazer o MBA fora. Eu nunca fui um bom aluno. Né? Eu me tornei um bom aluno na faculdade. E aí eu gostei, tomei gosto pelo estudo. Divino, né? Divino Salvador. Estudei no Divino. Gincana da Primavera, joguei basquete no Divino. Tem mais história lá. E aí eu fui fazer esse MBA lá fora porque eu queria ter algo mais no meu currículo, né? Mas meu sonho era ir para Harvard, mas não tinha nem dinheiro nem QI para ir em 2010. Eu tive que... Desculpa, em 2000. Eu tive 2000, que... depois você foi. Aí em 2010 eu fui para Harvard. Fui para Hayward. Hayward no Vale do Silício lá. Eu fiz um MBA lá. Gestão de pessoas e marketing internacional. Essa foi o que eu foquei mais. Aí 10 anos depois de 3 vezes ter falhado na inscrição lá, eu consegui entrar em Harvard em 2010. Puxado, hein, cara? É bem puxado. Eu fiz 3 entrevistas para ir para o primeiro curso. Tudo em inglês. Tem que ser, não tem jeito. Né? Eles queriam saber efetivamente se eu tinha proficiência na língua e eles queriam saber minha experiência em negócio. Porque Harvard, a Business School, que foi onde eu fui, não é uma faculdade que você faz prova. É tudo discussão de caso. É discussão de caso na sala. E você tem que saber discutir. Você tem que ter conhecimento para levar, para agregar com as pessoas. Que curso você fez lá? Lá eu fiz um curso em liderança de empresa de serviço, liderança autêntica, um curso para executivos, que chama para executivos de empresas, de grandes empresas. E o último eu fiz um de donos e presidentes de grandes empresas, que é um pós-MBA que eles têm lá. De 2010 a 2015, 5 anos, fora a outra cidade. Exatamente. Eu estudei bastante lá e foi bem bacana. Tive várias histórias para... E no que você aplica tudo isso daí? Paulo, assim, minha vida mudou lá em Harvard, né? Em 2013, a 22 de maio de 2013, eu tive um burnout lá dentro da faculdade. Ah, você teve burnout? Lá dentro. E aí, lá dentro da faculdade, no dormitório da faculdade. Já em Harvard? Lá em Harvard. E aí, eu falo que lá mudou minha vida por várias coisas. Primeiro, pelo conhecimento, pelo network que eu consegui fazer lá. Segundo, porque esse episódio que eu tive lá fez com que eu descobrisse algumas coisas que eu não dava a menor importância antes. Descobri que felicidade é importante, gera produtividade e lucro. Descobri que o meu burnout que eu tive era porque eu estava infeliz. Conheci professores fantásticos lá que estavam fazendo pesquisa sobre esse assunto. Respondi essa pesquisa, participei da compilação. Esse assunto é antigo, você falou para mim em off. É muito antigo. E por que no Brasil só agora está estourando isso daí e está muito... Queria que você falasse sobre o perigo do burnout. É burnout? É burnout. Paulo, assim, ó. A gente é meio atrasado em relação a certas coisas, tá? O Brasil sempre teve aquela áurea de ser o país do futebol, da alegria, do sol, do carnaval e etc. Mas as pesquisas recentes mostram que na América Latina nós lideramos o índice de insatisfação com a vida. Insatisfação? Insatisfação com a vida. Né? O Brasil hoje, sozinho, gasta 80 bi de dólar com burnout. 80 bi de dólar. Os Estados Unidos gastam 500 bi de dólar com burnout. E está piorando. E a população aqui é bem maior, né? A população aqui é menor que a dos Estados Unidos. Menor. Menor. Mas
Mas proporcionalmente deveria gastar bem mais com burnout e o Brasil do que lá, né? Na verdade, lá tem uma pseudo-visão que tem uma qualidade de vida melhor do que aqui, né? E assim, é aquela coisa que uma vez um escritor famoso falou, né? Aqui é bom, mas é uma bosta. Lá é uma bosta, mas é bom. É bom. Eu não sei se pode falar bosta no ar, viu? Pode. Mas assim, e é isso mesmo. Então assim, a gente tem hoje um problema seríssimo com burnout. As doenças psicológicas hoje, elas superaram internações com câncer, não só no Brasil, no mundo como um todo. Isso é extremamente perigoso, extremamente preocupante. A doença silenciosa, né? Você explode de repente? Como é que funciona isso? O que você sentiu? Eu tive uma angina. Angina é um Angina? pré-infarto, né? Na época eu pesava quase 150 quilos, dormia 2 horas por noite, comia e bebia tudo que via pela frente. Não tinha uma vida regrada, né? Eu comecei a sentir muito mal, muito mal. Mas você sentiu fisicamente, psicologicamente nada? Psicologicamente eu pensei que eu estava bem. Até o médico me falar que meu problema era infelicidade. Eu falei, pô, então Puxar o breque de mão. estamos com algum problema aqui que a gente tem que pesquisar. E aí eu fui aprofundar nisso e realmente eu vi que eu estava fazendo muita coisa que não era E o que se eu não te dá gostaria. angina? Você não perceberia? Podia ser que eu tivesse morrido, né? Porque o burnout, assim, bem fácil de entender, é quando você leva a máquina ao extremo. E a máquina é a gente. Explodir pra fora, que você falou, né? Queimar pra fora. Você vai queimar e explode. Porque você começa a ter... Algumas coisas vão acontecendo. Então você tem pânico, né? Algumas pessoas entram em depressão, ansiedade, né? Algumas pessoas aí descontam na bebida, descontam na comida. E aí vai descontando um monte de coisa. Droga lícita e ilícita. Isso tudo vai gerando um monte de problema. O corpo vai somatizando. E quanto mais somatiza, pior. Aí uma hora o corpo não aguenta. É que nem você tá andando num carro, bota uma gasolina batizada no seu carro, uma hora ele vai pifar. Você levou o motor dele ao extremo. Então não é relativo ao trabalho, que todo mundo fala, trabalhei muito, tô com burnout. Tô com burnout. Não é, Paulo. O que é, então? Qualquer relação abusiva leva ao burnout. Relação abusiva no trabalho, com pai, com mãe, com um companheiro, companheira, qualquer um, com vizinho, sabe? Tudo que te leva ao extremo, tudo que leva a você ao máximo da sua capacidade de diluir aquilo que você faz, você te leva ao burnout. Mas tem sempre um abuso externo ou pode ser uma coisa que você ficou pagando sapo, engolindo e de repente explode? Pode ser também, mas geralmente o que acontece? O interno, ele leva mais para as doenças internas, que é a depressão, né? É o pânico, ansiedade. Isso aí, o interno leva mais a isso. Quando você junta esse interno com uma pressão externa maior, aí só faz potencializar esse lado de cá. E aí, muitas vezes a máquina não aguenta. Você não acha que isso pode também, já que eu estou na polícia, isso não pode degringolar para atitudes criminosas? Veja, eu estava vendo um vídeo esses dias de um policial, aí o policial tinha 3 armas na frente dele, assim, ele cobriu com um tapete e ele falou para as pessoas comuns, são 3 armas aqui e alguma dessas armas aqui, elas são falsas. Eu vou abrir aqui, em 3 segundos você vai ter que identificar qual é a falsa. Aí ele colocou assim, tinham 3 pessoas. Aí ele abriu, 3 segundos, botou de volta. Qual é a falsa? Cada um falou uma. E aí ele falou assim, as 3 são falsas. Mas esse é o tempo de reação que eu tenho quando eu tenho uma arma apontada para mim. São 3 segundos. Nesses 3 segundos eu tenho que tomar uma decisão. Se eu vou atirar no cara, se eu vou esconder, se eu vou render, o que eu vou fazer? É uma pressão muito grande. O policial na rua hoje... Olha, o policial na rua, o enfermeiro e o médico em pronto atendimento de hospital. Professor em sala de aula. Professor em sala de aula, tá certo? Político. Você vai pegar... pressão, é verdade, não é brincadeira, não. As pessoas hoje, elas perderam muito o limite das coisas. Então, você tá na rua, a pessoa te aborda de um jeito, você fala assim, opa, o que eu fiz pra você? Mas é porque é tudo igual. Eu falei, cara, veja bem, não é tudo igual, né? Tem gente ruim em todo lugar, concordo. Mas não é todo mundo que é assim. Então nós temos que ter um pouquinho de respeito com isso. Semancol. No mínimo, né? Vamos sair um pouco disso, depois a gente volta. Política. Você foi para deputado federal, e aí, gostou da experiência? Foi muito bacana, nós fizemos uma campanha, foi meio atropelada, né? Começamos meio tarde, mas eu me dediquei ao máximo, fiz o que eu amo fazer. Cara. Fizemos 700 reuniões. Nossa Senhora.
E como foi uma campanha... Formais, né? Formais. Bate-papo em padaria, boteco. Como a gente tinha pouco tempo, a gente andou muito, e não só aqui, né? Na região metropolitana inteira de Jundiaí, fomos para a Zona Leste de São Paulo também, né? Fomos lá entender o problema do pessoal de moradia de rua, né? Falta de moradia, os moradores de rua, entender... Fui visitar um negócio que, assim, isso me marcou bastante. Uma ex-usuária de crack, ela construiu uma recicladora de plástico e ela fez uma igreja e ela acolhe o pessoal que está querendo sair do crack. Então, em um local distante da Cracolândia. Então, ela falou, teve gente que andou 23 quilômetros para chegar aqui. Que queria... É a vontade de recuperar, né? Vontade de sair do problema, né? E foi muito bacana, Paulinho. Eu aprendi muito, né? Aprendi muito com as pessoas que estavam comigo no dia a dia, né? Fazendo as reuniões. Aprendo sempre. Eu sempre tive nas campanhas do meu irmão. Sempre tive nos bastidores junto com ele. Aprendo muito com ele. É complicado ser irmão de político? É complicado porque muitas vezes você não... Até o momento que você se envolve diretamente, você não entende o que as pessoas fazem, né? E eu sempre fui muito... Meu pai, que de vez em quando me chamava a atenção, pão, queijo. Cara, falou mal do meu irmão porque ele é político, tá valendo. É da profissão, tá certo. Agora, falou mal do meu pai e da minha mãe, cara, não passa na minha frente. Né? E como é que eu sou? Teve muito isso. Teve muito isso. As pessoas inventavam coisas do meu pai, inventavam coisas sobre a minha mãe. Tem um papo que o Luiz era filho, não sei de que político, nem interessa saber. Vocês são família, que nem se falou, daqui de Jundiaí. Pois é. Só correram o Brasil por causa do serviço do teu pai, como eu corri o Brasil. Eu fui delegado em Minas Gerais também, no norte de Minas, no sul de Minas. Então vamos falar que eu não sou paulistano e agora não sou cidadão jundiaense. Esse buchicho e como a dona Valquíria e o seu Gildo lidam com isso? Que para eles é pior, hein? Porque vai no pessoal, não vai? Depois de 20 anos, acaba que você consegue dar uma amenizada nisso e não ligar muito. Mas o que eu penso é o seguinte, Paulo, as pessoas elas têm que entender que a vida de cada um cabe a cada um. Se nós fizemos o que fizemos e mudamos para onde mudamos, é porque a gente tinha que fazer a vida da gente acontecer. Né? Se aqui não era o local, cara, a gente tinha empresa fora, mas tinha empresa aqui. Por circunstâncias, não é? Exatamente. Não sair de Jundiaí porque sair de Jundiaí. Exatamente, a gente veio... Isso daí irrita. Me irrita pelo Luiz Fernando, que o pessoal, ele não é nem daqui. Pô, o que você sabe da vida do cara, meu? Então, Imagino vocês. A gente já lida melhor com isso. O que incomoda muito é a falsa notícia. Né? O que incomoda é as pessoas... a fofoca mesmo. E a invenção. Porque assim, se fez, fez. Agora, se não fez, não inventa, sabe? Não vai botar coisa na boca dos outros. Pô, tá. E aqui tem muito dessa rádio fofoca. Né? As pessoas gostam de criar um assunto, um fato, aumentar isso. Eu sempre falo para as pessoas, Paulo, e aí você já me conhece um pouco, você sabe como é que eu sou. Não fala assim, o Fred falou isso de você. É mentira. Se eu não falei olhando para você, é mentira. Pergunta pro Fred, né? Eu falo na frente. Eu não tenho esse negócio de ficar mandando recado. Você não é muito político, né? Eu sou político desde sempre. Né? Eu sempre mas você é firme no abordagem. Sou firme, mas eu acho que as pessoas têm que ser assim. O que eu sempre fiz, o que eu fiz na minha campanha inteira? Eu fiz liderança autêntica. Eu sou formado em liderança autêntica. E uma das premissas da autenticidade é a verdade, não o sincericídio. Mas isso não corta um pouco a parte política? Se você for muito sincero, as pessoas não te deixam... Eu sou bocudo. Eu perco muito voto por causa de ser bocudo. Isso também não atrapalha? Pode atrapalhar, mas eu prefiro estar bem com a minha consciência do que ganhar um voto de uma pessoa que depois vai me cobrar pelo que eu falei errado para ela. Sabe? Eu fiz muito isso. Eu falei assim, olha, eu vou te falar o que eu acredito, a minha verdade, e é isso que eu acredito, essa é a minha verdade. Se agrada ou não, é direito de cada um agradar ou não. Mas eu penso que a gente tem que falar a verdade sempre. Sempre, sempre, sempre. E por que não para vereador? Eu já te perguntei, eu acho que você deveria, falei isso para você. Por que não? Paulinho, olha só, a gente tem um time, né? Um time forte, um time que joga junto e eu não sou candidato a nada. Não sou mais candidato a nada, eu estou aqui para ajudar o meu time. E vou ajudar o meu time com a faca no dente, como agora, sempre. Vai ficar por trás, mas não vai sair da política. Eu quero trabalhar, eu penso o seguinte, todo ser humano é político. Sim. Eu faço política todos os dias. As pessoas, elas colocaram a política num lugar ruim. E a política é boa. Nós precisamos da política. A gente faz política todo dia. Né? Desde que bem exercida. Hoje, eu faço política todo dia.
As pessoas hoje me abordam na rua, conversam comigo, e muitas vezes o que elas querem é só um ouvido. Né? É só uma conversa. E eu faço isso. Ou uma ajuda. E quando eu posso ajudar, eu sei aonde procurar ajuda, eu ajudo as pessoas. Então, assim, eu fiz isso a minha vida inteira. Minha vida inteira eu fiz isso. O ano passado eu fui candidato, né? Infelizmente não deu certo, por circunstâncias do cenário político do país, da polarização que existe. Saiu muito candidato por Jundiaí, né? E o próprio eleitor Também. é complicado, né? Vota no Tiririca da vida e não vota no Fred, no Fauaz, no Albino, em que quer que seja que fosse daqui. Isso complicou, cara. Nós estamos aí já há alguns anos sem representantes aqui na Câmara. O último Muitos deputado anos. estadual que nós tivemos foi o Luiz Fernando. É mesmo. Né? E o federal que nós tivemos o último foi o Miguel Haddad, que era suplente e assumiu. Então, assim, a região perde muito com isso. A região perde muito com isso. Nós temos consciência disso. E por que uma parte do público de Jundiaí prefere arriscar? Eu acho que, não é para puxar o saco, eu acho que tem vindo tão bem, né? Desde a época do Benassi, Ari, Miguel, Luiz. De repente teve uma quebra, cara. E aí entupiu tudo. E vou ser sincero, existe um grupo aqui, eu sou desse grupo, vou falar, gostaria muito, a gente não pode falar em candidatura, pré-candidatura, gostaria muito que o Parimoschi fosse o nosso candidato, o candidato do Luiz, porque ele ajeitou as finanças, cara. Como ele é muito técnico, ele não aparece lá. Mas se ele... Fala pro teu irmão. O teu irmão é o político. É aquele que faz a engrenagem rodar. Mas se não é o Parimoschi lá atrás, cara, Jundiaí estava quebrado. Eu sempre falo muito isso, Paulo, e é bom você abordar esse assunto, né? O grande líder, a primeira característica do grande líder é saber no que ele não é bom. Né? Quando você sabe o que você não é bom, um grande líder, ele pega o melhor e coloca no lugar, porque ele não tem medo do que vai acontecer. Meu irmão fez muito bem isso. Se você vê todos os secretários que tem hoje, né, os gestores que tem hoje, desde o começo até hoje, são pessoas técnicas, são pessoas que conhecem o que estão ali fazendo. Envolvidas. Extremamente comprometidas e envolvidas com o que fazem. E o Zé, eu sou meio suspeito para falar do Zé, né? Porque é uma pessoa que ele tem uma capacidade, uma inteligência que é invejável. O Zé Antônio, ele conhece a prefeitura, as regras, as normas, as leis de cabeça. É uma coisa impressionante. É workaholic também, né? Trabalha muito, né? Tem esse... Aí não tem tempo de ir pra rua, né? Aí sabe o que eu penso? O pessoal fala, pô, mas quem é o Parimoschi e tal? Pô, ele só trabalha então, ele só trabalha interno, não tem tempo de ir pra rua, cara. Mas eu vou falar, não é puxação de saco. O teu irmão tem todo esse método político dele. Mas o Parimoschi, se não segurasse a onda, teu irmão não segurava a onda, mesmo politicamente, das finanças. Sem dúvida. Ele fez um trabalho... Até porque quando eles entraram, a prefeitura estava quebrada. Quebrada, não tem não tinha dinheiro para pagar o salário do servidor no mês que eles assumiram em janeiro. 13º do São Vicente, as pedaladas que teve. Parcelado, graças a Deus eu votei contra. O 13º do São Vicente teve que ser parcelado. O São Vicente era um cabide de emprego. Você vai no São Vicente. Eu estive no São Vicente semana passada visitando nosso querido amigo Daniel Lemos, né, que teve um problema de saúde. Eu fui lá visitar ele. Hoje estava bem. Graças a Deus ele estava bem e tal. Eu fui lá visitar. Você entra no São Vicente hoje, meu amigo, é uma coisa impressionante aquele hospital. As pessoas que estão lá hoje têm orgulho de usar o uniforme do Hospital São Vicente e dizer que faz parte daquele hospital. Que realmente é um orgulho. O Luiz Fernando foi muito sábio. E o time inteiro foi muito sábio. Assumiu, vamos ajeitar as finanças da prefeitura e vamos focar na saúde. Vamos focar na saúde. Você vê, ele focou na saúde, arrumou o São Vicente, veio a pandemia. Nossa, quebrou de novo, hein? Você entendeu? Não por culpa interna. Então, veja, eu penso isso. Eu tenho uma admiração e respeito muito grande pelo meu irmão, pela capacidade dele entender o que ele é bom e o que ele não é bom. E aonde ele não é bom, ele bota os melhores. E o Zé Antônio, para mim, bicho, o Jap, ele é uma pessoa que dispensa, né? Ele tem uma inteligência única, ele conhece a fundo a prefeitura e ele vai ter esse mesmo discernimento de fazer essa composição. Ele cria já, né? O pessoal fala assim, mas não conheço ele. Você quer botar no conhecido, botar no Tiririca, cara. Você tem que botar em alguém que tem habilidade. Eu te falo isso que eu fiz administração pública na UGB. Você tem que ter habilidade técnica em finanças, cara. Isso mesmo. Você tem que ter habilidade técnica em administração da empresa. E a prefeitura é uma empresa de uma forma diferenciada, mas é. Isso. E ele, não sei, não tô aqui para ficar falando dele e tal, nem para puxar o saco, mas eu acho que a gente não pode quebrar essa continuidade.
Eu acho que é um perigo muito grande. Eu não sei porque no passado as pessoas arriscaram, cara. Não, eu penso o seguinte, viu, Paulo? As pessoas arriscaram no passado e viram o que aconteceu. Né? A prefeitura demorou 3 anos, praticamente, para conseguir sanar uma gestão. Quase uma gestão para sanar Quase uma gestão. gestão para sanar outra. E aí as pessoas reclamavam, pô, tem mato na rua, o meio-fio não está pintado, mas não podia fazer era isso. pandemia também, falta de dinheiro, né? Não podia fazer nada, tinha que fazer o que dava para fazer para a prefeitura se reerguer. Se reergueu, tá saudável, olha o que a cidade se transformou. Você vai nas escolas hoje, eu tenho um orgulho enorme de ouvir amigos falando, cara, a gestão das escolas de Jundiaí, inglês, italiano, sabe? Eu recebi a semana retrasada de uns vizinhos meus de condomínio uma caixa, que o marido dela é italiano e as filhas estudaram na Itália, uma caixa de livros, gibi para as crianças, doando. Elas falaram, eu tenho prazer de fazer essa doação, que eu sei que vai ser bem colocado, vai ser bem utilizado. Então, as pessoas hoje, quando elas falam, elas têm prazer de ver. Ah, mas não conheço o Parimoski. Você não conhece o Parimoski? Dá a chance de conhecer. Porque todo mundo que falou isso para mim, que eu levei para conhecer, virou para mim assim, puta, que cara maravilhoso. Que cara sensacional. Ele é bem... Ele é profissional, né? E o profissional de finanças, ele tem que ter uma certa rigidez, porque não dá para ficar brincando com o dinheiro alheio, né? Não dá para dar, que nem fizeram uma época, 40% para algumas carreiras e os outros com carreiras mais baixas não ganharam nada. Então isso daí veio a gerar um problema que demorou 3 anos para sanar, cara. E com pandemia, hein? Exatamente. Eu penso o seguinte, as pessoas hoje elas têm um pouco mais de consciência, o eleitor está mais consciente, mais inteligente em relação a colocar o seu voto, né, a favor dele mesmo, está vendo como é que está a cidade. Olha os índices que Jundiaí conquistou nesses últimos 6 anos, 7 anos de governo, do time que está lá gerindo. Olha tudo que foi conquistado. E as pessoas têm orgulho hoje de falar que moram em Jundiaí. Então, acho que isso conta muito. Conta muito. Né? E o Luiz Fernando ele vai continuar fazendo um trabalho fantástico aí. E ele tem feito uma ponte muito boa, né, com o Estado e com a União também, né? Eu acho que isso é de extrema importância. Nós não temos deputado. Isso. Se você não tiver um ponta de lança, né, que a gente fala no futebol, para poder fazer a jogada não vai vingar, cara. Não vem dinheiro, não vem trabalho, não vem proposta, não vem nada. E essa é uma das coisas que faz com que ele trabalhe mais do que deveria. Por não termos um deputado estadual, não ter um deputado federal, não ter um senador que represente, que tenha ligação com a nossa região, ele tem que fazer tudo isso. Pela boa relação que ele teve, por já ter sido deputado federal e estadual, ele tem esses acessos abertos. Pela pessoa que ele é e pela gestão que ele faz. Então ele vai atrás e ele consegue. Mas é um dispêndio de energia muito maior do que se tivesse alguém representando nessas casas. Não, mas o pessoal culpa muito o político, né? Às vezes a culpa é do eleitor, né, cara? Eu falo tranquilo, porque a gente trabalhou na tua campanha, trabalhou na do Fauás, porque acreditava. Eu acho que as pessoas que votaram em outros candidatos, tudo bem, que fosse de Jundiaí. A gente falava, vota em gente de Jundiaí. Cada um tem uma ideologia, um mais centro-esquerda, outro mais centro-direita, outro esquerda, mas vota em gente de Jundiaí. E aí perdemos mais 4 anos, cara. Estamos perdendo aí para trás, acho que 12 anos, se eu não me engano, de falta de representante. Eu acho que isso um dia vai mudar. As pessoas vão tomar essa consciência. Uma coisa que eu fico muito triste é com a generalização. Esse negócio de falar, todo político é isso, todo advogado é isso, todo comerciante é isso. Todo polícia é isso. Todo polícia é isso. Cara, não existe isso. Tem gente boa e ruim em tudo quanto é lugar. Em qualquer profissão. Em qualquer profissão, em qualquer uma. Eu ouvi muito isso na campanha, política é tudo igual. Aí eu perguntava para a pessoa, mas qual é a sua profissão? Eu sou contador. Eu falei, então contador também é tudo igual. Tem contador que fajuta Tem contador preso. Tem, bastante. Porque fez muito bagunça em balanço. Então, se todo político é assim, todo contador também. Não, mas como é que você fala da minha profissão? Você está falando da minha? Então, assim, vamos respeitar, porque tem exceção em todas. Você imagina o que eu apanho por ser político e polícia. Polícia, pois é. Mas, me conhece primeiro, depois você pode me criticar, cara. É isso mesmo. A gente tá falando do burnout. Eu achava, fui falar isso aí, que era em relação ao trabalho. Você falou que não é. Uhum. E como é que tá a saúde mental no trabalho? Olha, eu trabalho com isso, Paulo. Eu tenho uma consultoria que eu trabalho com liderança autêntica e inteligência emocional para executivos, funcionários de empresas, para transformação de times de alta performance. Eu não acredito mais em time de alta performance que você não consiga aliar liderança autêntica e inteligência emocional. O que é uma e outra?
Explica pra A gente. liderança autêntica, o cerne dela é o autoconhecimento e dela você começa a expandir para que você seja um líder que as pessoas... O líder, não o chefe, né? Que a gente tem uma diferença entre chefia e liderança. Esquece chefe. Né? Tem que ser um líder que as pessoas se espelhem. É aquele cara que sabe que ele não sabe tudo. É aquele cara que é vulnerável e coloca suas vulnerabilidades. É o cara que sabe pedir apoio, que tem muito claro quais são os seus valores e até onde ele pode ir, que sabe o que motiva ele de fora... Que tem respeito pelos subordinados. Para dentro, de dentro para fora, que tem respeito pelo ser humano. Não é só pelo subordinado. Cara, eu acho que isso é tão elementar, você tem que respeitar o ser humano. Sabe? Se ele trabalha com você ou não trabalha com você, paciência. Respeita o ser humano. Mas é que tem muito caso de assédio, né? Muito. Muito caso de assédio. E muitas vezes tem muito caso de insubordinação também, que você não pode fazer nada. Tem dos dois lados. Sim. Né? Então, essa é a parte da liderança autêntica. Da inteligência emocional, eu sempre uso um exemplo muito simplista, mas que dá para você entender. O que define inteligência emocional? É a diferença de você fazer um amigo ou ir para cadeia no acidente de trânsito. É simples assim. Sabe? Porque você pode bater o carro, você pode fazer um amigo, desculpa. ou você pode levantar, dar porrada na pessoa e ir preso ou morrer. Porque a pessoa está com a arma lá, vai lá e dá um tiro em você, porque também está estressado. Aquele Dia de Fúria, aquele filme Um Dia de Fúria, é o que nós estamos vivendo no dia a dia hoje. As pessoas estão gatilho do burnout dele. Exatamente. Foi até dar o... A pessoa fica cega, ela não escuta, ela não vê, ela só tem aquele alvo ali na frente. Fora que isso, além da parte psiquiátrica e psicológica, você afeta também espiritualmente e somatiza no corpo. Você não acha que muito câncer é a somatização de muita carga? Eu não sou especialista, mas com certeza eu acho que muitas das doenças que nós temos, cada um desperta num local. Né? É somatizado, vem daqui de cima. Isso aqui, o nosso cérebro, né, nada mais é do que uma grande válvula um botão de pânico, de alerta. Ele foi feito para defender a gente. Então, tudo que está acontecendo, que está indo meio fora do que tem, ele vai acionar. O problema é que muitas vezes a gente não percebe que esse botão de pânico tocou, né? É aí que vem a bobagem, né? É porque você não se controla, você não se conhece, você não sabe o seu limite, você não sabe sua zona cinzenta. Deu um branco, deu um branco. Você sabe quando você está dirigindo que tem aquele ponto cego? Sim. Nós temos muito ponto cego. Muito, mas a gente não estuda a gente, a gente estuda todo mundo. A gente é especialista em falar mal de todo mundo, em apontar o defeito de todo mundo. Mas o nosso, não, eu não. Mas você também tem, bonitão. Nós tivemos aqui a Márcia falando sobre comunicação não violenta, que também é extremamente essencial, no meu ponto de vista, está muito agregado a isso que você falou, que a gente não tem uma comunicação não violenta. Não. Eu dei uma rezinha, encostei no carro do cara aí. Eu desci para ver, o cara já veio, eu falei... Calma, bonitão. Se você não tem essa comunicação não violenta, ele me xinga, eu xingo e vira zona, né, meu? Acabou de acontecer. Acontece todo dia. Eu tô na delegacia, toda hora tem briga de vizinho, briga de marido e mulher, briga não sei do quê, por falta disso daí. E como lidar com isso? Terapia? Terapia, certeza. Todo mundo tem que fazer? Paulo, eu penso o seguinte, mal não vai fazer. Tá? E por que o macho alfa não assume que... É real, cara. Nós somos. Eu sempre falo para todo mundo quando estou fazendo meus treinamentos, minhas palavras, assim, o homem é a maior tragédia do mundo. O que foi ensinado para a gente? Primeiro, o homem não pode chorar. Essa é a primeira coisa que ensinaram para ele. Se você chorar, você é fraco. Né? Se apanhar na rua... Tem que bater. Ou se não, você apanha em casa de volta. Certo? Pedir ajuda, nem a pau. Você não pode pedir ajuda. Se você pedir ajuda, você está demonstrando fraqueza. E o homem não pode ser fraco. Isso foi que ensinaram pra gente. Tragédia completa. O próprio cavalheirismo hoje, que deveria existir ainda no meu ponto de vista, parece que o homem é mais frágil, né? Não, você tá abrindo a porta pra mulher, você tá não sei o que lá. Pois as pessoas acabam que fazem... se torna pejorativo você fazer alguma coisa nesse sentido. E aí, o inverso também é verdadeiro. Porque as mulheres começaram a tomar algumas atitudes que não são delas. E acaba que vira pejorativo para elas também. E elas começam a criar algumas máscaras e algumas armaduras que não cabem nelas. E elas se forçam a isso aí, também se frustram e também chegam no processo. Mas às vezes elas progrediram para chegar naquela situação também, né? Não tenha dúvida. Para mim, eu sempre analiso o ser humano. Qualquer pessoa que está na minha frente é um ser humano e merece o mesmo respeito, dignidade, tratamento igual. Mas esse negócio de você querer ser além do que você é, usar um monte de máscara, um monte de armadura.
Isso, cara, não leva ninguém a lugar nenhum. Isso faz com que a pessoa não seja autêntica. E quanto mais você não é autêntico, mais você mutila você mesmo, e aí a sua bateria do burnout vai ganhando posições ali, até explodir. Aí explode mesmo. Então a terapia sempre é indicada, né? Terapia é indicada. Eu acho que você se conhecer é muito indicado. E não precisa fazer terapia. Mas como você vai se conhecer sem a terapia? Você consegue sozinho? Vou fazer meu merchan. Merchandei aí. Trouxe para você o livro que eu escrevi. Eu vou fingir que eu não conheço, mas eu já conheço. Você já conhece, mas eu trouxe um Fred outro Machado. Você. Tem alguns exercícios. E integrar vida pessoal e profissional. Isso. Eu escrevi esse livro depois do meu burnout. Esse é pra mim, não? Esse é seu. Tem até dedicatória pra você aí, bonitão. Bem preparado, hein, bonitão? Eu estudei marketing, né? Cara, mas não é só por isso que eu te chamei aqui, não. Chamei você aqui porque eu gosto de você. Eu sei. Não é muito segredo, não é? Eu gosto muito do Luiz. Não é muito segredo também. E tem uns arranca-rabo nervoso com isso. Você sabe disso, né? Mas eu acho que a gente tem muito respeito pelo que tua família fez, pelo que tua família é. O próprio jeito, teu pai é invocado, né, meu? A gente fica meio cabreiro. Mas tua mãe é aquele, né? É aquela que manda. Eu percebia na tua campanha, cara, o seu Gildo parecia um alto-falante. Pega lá, traz aqui. Pega lá pra mim. E a 18 cara pegar as caixas de material. Então, é essa admiração, esse respeito, por isso que eu te chamei aqui. Não é por questões políticas, por questões sociais, por nada. É porque realmente eu conheci mais você. A gente já brincava antes, né? Eu conheci mais você na campanha política. Eu gosto de você, não é puxação de saco. Eu acho que você tem um futuro social muito grande em Jundiaí e até de orientação das pessoas. Eu acho que muitas coisas que você falou hoje, até de terapia, eu vou ter que começar a fazer, porque eu estou me preparando para aposentar. Eu acho que eu não vou aguentar se eu não aposentar. Posso te falar? Se eu não fizer terapia, desculpa. A grande maioria dos jovens como você, que aposentam ainda com muita lenha para queimar, entram em depressão. O problema porque é o não consegue, mas eu tô há 47 anos nessa vida. Eu sei, comecei irmão, cedo. Mas o que acontece? Eu tenho 48 anos de idade. Eu estou hoje na minha terceira fase profissional. A gente tem que se reinventar, por isso o título do livro. É reinvenção. O que vai ser o Paulo depois? Então, eu vou ter que ver como é que eu vou me descobrir depois, né? O que eu quero? O que é o meu propósito de vida? É isso que eu falo muito com as pessoas. Né? Quando eu fui para a política, as pessoas assim, pô, mas você para política? Cara, eu fiz sempre a minha vida inteira. Se você ver meu currículo, o que tem de ações políticas que eu fiz, e não era no âmbito... O homem é um ser político, né? Essencialmente. E não é no âmbito local. Eu fui nomeado Young Global Leader do Fórum Econômico Mundial. Como é que é? Young Global Leader do Fórum Econômico Mundial. O que significa? 2013. Uma jovem liderança. Daqui do Brasil para o Fórum Econômico Mundial. Eu fui conselheiro da Confederação Nacional de Jovens Empresários durante 6 anos. A gente não sabia disso. A lei da CPMF, lá atrás, o meu grupo fez parte da assinatura da lei contra a CPMF. Né? A lei do empreendedorismo nas escolas... Foi uma tragédia, né? Foi uma tragédia. E queriam implementar de novo, né? Pois é. Empreendedorismo nas escolas, fomos lá atrás que nós implementamos isso. Por que você ficou tão oculto, cara? É porque eu respeito a hierarquia da competência do meu irmão no que ele faz. Não é nem em relação a eles, tem que vir com a gente. A gente faz o seguinte, olha, eu sempre tive do lado dele. Né? Você estava falando assim, pô, não sei como é que seu irmão aguenta. Eu faço muito trabalho de conscientização de que eu falei, ó, que eu não sei como ele aguenta no dia a dia, no dia a dia. Que é puxado. Que é puxado demais. A própria Vanessa, cara. Ele trabalha de domingo a domingo, pô. Pelo amor de Deus, cara. Ele é como se fosse o síndico dessa cidade. Você já foi síndico de algum do prédio que você mora? Deus me livre. Eu já fui síndico do prédio que eu morava. Cara, é uma coisa absurda. Você não tem sábado, domingo, feriado, dia santo, não tem nada. E ele é assim. E ele gosta do que ele é apaixonado pelo que ele faz. Com essa colada que você deu, em termos, minha opinião, político, você não fez sombra, cara. Você só engrandeceu a você e a ele. Você saiu do limbo, não um limbo ruim. Você saiu do limbo e apareceu pra gente conhecer mais, cara. E falar que hoje você escreve, você dá palestra, você tá na Folia aí. A Folia aí é outra coisa aqui, ó. Tá? Pô, olha, eu não tô ganhando nada, não. É de grátis. Eu te falo o seguinte, Paulinho. Quando eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, né? Porque eu bombei na escola, perdi 1 ano de escola, meu pai falou assim, ó, não quer estudar, vai trabalhar. Tomei pau. Nossa. Falei que eu fui um péssimo aluno de escola. Eu fui mesmo. O Gildo deve ter debulhado você. Não, fui carregar caminhão. Fiquei um tempão carregando caminhão e comia marmita debaixo da boleia do caminhão no sol. Né? Viu? A melhor coisa que meu pai fez na minha vida. Mereceu.
O ser Senão humano... criaria um playboy, né? O ser humano que eu sou e que meu irmão é por conta do meu pai e da minha mãe. Isso aí eu falo, bicho, para qualquer um que quiser ouvir. Meu pai e minha mãe, eles têm uma didática de criar filho. Porque você imagina, eu com 1,92 m, o Fernando com 1,94 m. Dois puta galalau em casa. Né? A gente trocava porrada, eu e meu irmão, em casa. Né? Porra, é natural. E os dois nos levaram assim e criaram 2 seres humanos que são íntegros. Quem segurava a onda na hora da briga? Minha mãe, cara, sempre. Minha mãe. Só minha olhando? mãe. Como é que é? Para. Ela olhava assim, chega, Chega. deu, né? Aí a gente já olhava assim meio com medo, né? Pô, minha mãe, né? A autoridade máxima. Meu pai sempre deixou isso muito claro. A autoridade máxima dessa casa é a sua mãe. E é o equilíbrio também, né? Eu acho que a mulher é o equilíbrio, cara. Minha mãe é... Você tá feliz, né, cara? Graças a Deus, Paulo. Eu passei por muita coisa aí nos últimos tempos, né? Eu passei por uma separação, não foi fácil. Ficar... Mas tá criando a Duda bem. Eu acho que não pode haver uma dissociação. A filha é o filho. Não. Entre você e, eventualmente, sua ex-esposa, né? Não. A Duda pra mim é tudo. Eu acordo todo dia 5h30 da manhã pra levar ela pra escola. Faço questão de fazer isso. Independente da hora que eu vou dormir, eu faço questão de estar com Duda, ela. vai de van. Não, ela vai, eu levo ela no ônibus. Ufa. Aí ela vai pra Vinhedo, né? Ela estuda tá lá. Tá lá no Santana. Quantos anos? Tem 13 anos. 1,70 m de menina, coisa mais linda do mundo, inteligente. Sabe? Assim, a minha razão da minha vida é ela. E essa folia aí? Porque escrever, tudo bem que você é um cara técnico e psicologicamente você estudou muita coisa nessa área. E a folia aí? Folia aí é o seguinte, como eu tava te falando. Como é que chama esse cara aqui? Ó? Eu acho que eu fiz a segurança dele em Bel Minas. Marques. O Bel Marques. Do Chiclete com Banana. Chiclete, eu fiz a segurança dele em Pedra Azul, em Minas Gerais. O Bel tá vindo aí. Sábado ele tá aí com a gente. Mas não tá mais do Chiclete com Banana, né? Ele saiu do Chiclete, mas o Chiclete é o Bel. Eu vou lá né? e vou lembrar ele, o que ele aprontou lá em Pedra Azul. Pergunta pra ele. Ele tá com 72 anos de idade, bicho. Esse cara em cima do Pilhado, trio né? elétrico, você não tem ideia. Quando vai ser? Vai ser 15 e 16 de setembro, agora, daqui a Semana pouco. que vem, né? Da outra semana. Na outra semana. E por que esse nicho? Por quê? Com 14 anos de idade, comecei a carregar caminhão. E eu morava em Salvador na época. Né? E eu não tinha dinheiro para ir para as festas. E meu pai não dava. Bom, você não está estudando, perdeu de ano. Aí eu fui trabalhar no bloco. Eu era diretor social do bloco de carnaval. Você trabalhou lá? Trabalhei em diretor. Eu trabalhei 7... Cheiro de amor. Eu trabalhava 7 dias do carnaval. 7 dias eu trabalhava. Para poder ir para as festas depois. Para poder sair no carnaval. Fazer um caixa. Duro também. Não, mas ele tem que ser. Ele tá certíssimo. Ele fez certíssimo. Eu acho que o grande... Só cortando um pouco. O grande problema de uma parte da geração, não toda, são os pais. Sim. Se o filho tá muito playboy, muito sim, e nunca não, tá acabando caindo na minha mão. É isso aí. Porque não teve limite. Não teve posição de limite. Aí você tem que botar... Aí a polícia entra para pôr limite, né? Mas meu pai fez isso muito bem. Eu Muito sábio. Meu pai e minha mãe muito sábio. Ele está escrevendo livro, ele dá palestra, de repente está no Folia aí. Mas é isso que eu estava conversando com você aqui em off. Tudo o que eu faço está linkado ao meu propósito de vida. E isso faz parte do meu propósito de vida. Qual é o seu propósito de vida? Fazer com que as pessoas não passaram pela mesma coisa que eu passei. Fazer com que elas sejam felizes, autênticas, que ela encontre nisso a verdadeira razão de viver. Tá difícil fazer isso, não tá? Eu faço para mim. Eu faço para mim. Mas como é que você consegue pensar essas pessoas e falar, bicho, você tá no caminho errado, vamos dar uma... Dá seta para direita. Tem uma equação que eu uso muito nas minhas palestras, que é a equação do 1/3. 1/3 é você, 1/3 é o outro, 1/3 é o contexto. Quem que você pode mudar? Você. Só o seu terço. O outro você não muda e o contexto você pode influenciar. Mesmo assim, né? Às vezes você é engolido pelo contexto, né? Mas aí é quando você está dentro do trem-bala. Quando você está dentro do trem-bala da vida, você vai ser engolido por tudo que passar. Você não vai ver o que está passando. Na realidade, você puxou o breque de mão. Você tem que fazer O que te levou a isso, cara? Angina. O que me levou a isso foi meu burnout. Eu nunca tinha ido parar no hospital na vida. Mas o burnout é angina. Porque o burnout é uma coisa Isso. muito interna, né, meu? De repente, você já queimou pra fora e sem perceber que já estava chegando naquele ponto. E a minha sorte é que eu tinha parado de fumar. Puta, isso não pilhou mais ainda? Pá, aí você desconta no resto, comida, bebida e café, né? Tinha parado de fumar há 2 anos antes, porque quando a gente decidiu fazer a Duda, né, começar a tentar engravidar, eu falei, bom, vou parar de fumar primeiro, depois a gente tenta, porque eu não quero desse rastro, eu não quero deixar para o DNA dela. Fica o rastro e passa. E passa? Passa. Entendeu? O cheiro,
Eu nunca isso fumei, passa. nunca fumei, cara. Então, assim, por isso que não deu um problema maior. A médica falou pra mim. Na minha idade, tinha 38 anos na época, se eu tivesse fumando, podia ser fulminante. E aí, já era. Era infarto fulminante. Né? E quando o médico me deu a alta, falou que o meu problema é que eu estava infeliz, aquilo ficou tão marcado na minha cabeça. Quem falou isso? O psicólogo ou o médico Não, clínico? O médico que me deu a alta do hospital lá em Boston. O clínico. O clínico geral. Eu fiz exame que, cara, eu fiz tudo que você puder imaginar, né? E ele me deu. Falou assim, você estava sozinho lá, né, cara? Sozinho, cara. Olha. Tava sozinho. Já, nem? E eu não falei pra ninguém. Eu fiz, o que eu fiz? No caminho da ambulância pro hospital, eu recuperei um pouco porque eu cheguei a desmaiar. Saiu do ar? Saí do ar. E aí eu passei para um médico, um amigo que estava amigo de lá do curso, que estava do meu lado, aí eu comecei a dar telefone para ele. Falei assim, olha, se eu morrer, você liga para essa pessoa. Se eu tiver que fazer uma cirurgia, você liga para essa pessoa. Se não acontecer nada, tá aqui o número do cofre lá da faculdade, com a senha. Tem ali meu cartão de crédito, tem ali dinheiro, tem ali meu passaporte. Você vai lá e pega essas coisas atrás, porque eu tenho que pagar o hospital. Eu fiquei preocupado com tudo. Eu nunca tinha parado, porra, para ir no hospital na vida. Ainda bem que deu tempo, né? Ainda bem e quando não dá tempo? Aí morre. Ou fica com sequela. Tem muita gente que tem AVC. É isso que eu ia falar, AVC fica vegetando na cama, ou perde movimento, ou perde consciência. Entendeu? É a pior coisa que tem, bicho. Eu tenho um pai de um grande amigo meu, que ele teve um AVC, e você olha para ele, ele está entendendo tudo o que está acontecendo, mas ele não consegue falar. Ele está prisioneiro dele mesmo. Meu amigo, você olha para a cara dele de vez em quando, tadinho, ele está assim, pronto para explodir. E o reflexo é na família toda, né? Inteira. A única coisa que eu pensava nos meus 48 horas de hospital lá nos Estados Unidos era minha filha. Eu falei, como é que eu vou deixar minha filha? Qual é o exemplo que eu vou dar para ela? Isso me marcou muito. Se me acontecer alguma coisa, quem cria? Né? É puxado, hein? Os valores. Gente, eles já levantaram 20 vezes ali. Ah, já tem que acabar? Já. Pô, mas não dá para ficar mais 2 dias fazendo isso aqui, não? Pessoal, entrevistei o Fred Machado aqui. O convite meu para ele foi pela relação de amizade que a gente tem. Não é por política, não é por interesse social nenhum. E foi legal, cara. Tem uma parte da sua vida que eu não conhecia. A gente tinha aquela sapiência que você tinha tido um problema e não sabia por que era. E eu acho que você expor isso daí é muito bom para as pessoas pararem de falar bobagem. Ah, coitado, Fred, nossa, meu, o cara tem burnout. Eu tô perto, hein? Vou fazer minha terapia. Então, o convite aqui foi realmente para que você falasse um pouco da sua vida, pelo fato de eu gostar muito de você, do Luiz, que eu tenho mais contato, a gente briga bastante, mas eu gosto dele. E saber que a vida política de Jundiaí, a tua posição é que tem que continuar. Não vamos falar em nomes, né? Não vamos falar em Jap, em ninguém, porque ainda não é hora. Mas aqui tem que continuar, gente. Não dá para mudar. Não arrisca, porque se você arriscar, o prejuízo é meu também. O prejuízo é dele, o prejuízo é do Luiz, o prejuízo é da cidade. Não arrisca, pessoal. Fredão, simpatia. Obrigado, é mais bonito de perto. Eu não gosto muito, mas é mais bonito de perto. Obrigado mesmo, de coração. Saiba que a recíproca é verdadeira, admiração, carinho, respeito, você e sua família. É recíproco. Tamo junto. É nóis na fita. Sempre, sempre.